Olá pessoal da nossa música para Paracicina, estamos aqui de volta hoje para falar de uma trilha sonora de uma novela que fez muito sucesso aqui na década de 70 pela Rede Globo de televisão. A gente já mostrou a trilha sonora dessa novela internacional e hoje a gente está trazendo a trilha sonora nacional da novela O Casarão, um clássico aqui da novela das 8, que fez muito sucesso. A gente já falou um pouco da história da novela, vamos só dar uma relembrada. Essa novela ela foi exibida lá de junho a dezembro de 76, teve quase 170 capítulos. E essa novela aqui ela substituiu a novela Pecado Capital e foi substituída por Duas Vidas. Foi a 17ª novela exibida pela Globo. Ela foi escrita pelo Lauro César Muniz, um grande escritor de novelas, e teve a direção do Daniel Filho. Ela foi um marco na inovação das novelas, porque ela trazia aqui a história de 5 gerações, e aí trazia os atores, era meio simultâneo essas épocas, trazia os artistas, depois traziam os artistas mais velhos, às vezes usava pai e filho, como foi o caso do Paulo Gracindo e do Gracindo Júnior. Enfim, teve muita história legal. Eu ainda era adolescente, a gente assistia muito bem construída a novela, e tinha uma trilha sonora incrível, porque pegava lá os anos 40, os anos 50, e depois a atual, na época que era 1970 e alguma coisa, e tal, 76. Então essa novela também está fazendo 50 anos da sua exibição. Então esse é um dos motivos da gente poder estar postando aqui. Então dessa vez nós vamos trazer então a trilha nacional. Vamos ver aqui o que se ouvia nas rádios, o que o povo brasileiro ouvia na época. Então tá aqui, logo de cara a gente vai trazer a música Fascinação, cantada pela Elis Regina. Acho que todo mundo já ouviu aí a Fascinação com a Elis Regina. Essa música é muito antiga. Essa música, na verdade, é uma versão de uma valsa francesa que foi escrita em 1904, 1905, e depois tornou-se um clássico lá em inglês e tal. Foi feita uma letra em inglês com Nat King Cole lá na década de 50. Mas antes disso, aqui no Brasil, o Armando Lousada era um radialista, escritor, jornalista. Ele acabou escrevendo, ele fez bastante sucesso lá na década de 30, 40. Em 43 ele acabou fazendo essa versão e deu para o Carlos Galhardo gravar. Carlos Galhardo era um baita de um cantor. Naquela época que os cantores brasileiros tinham que ter aquele vozeirão e tal, e o Carlos Galhardo gravou essa música, fez enorme sucesso. Em 76, a Elis foi lá e pegou essa música, e aí a Elis, tudo que ela gravava virava cult. Era difícil de fazer uma gravação que superasse a dela. E foi assim que aconteceu com Fascinação. Lá ela colocou no álbum dela Falso Brilhante. Então, 76, Fascinação, Fascination, lá da década de 50, gravada lá pelo Nat King Cole, a Elis gravou em 76 no Falso Brilhante. Um enorme sucesso. E essa música era um dos carros-chefes lá da trama do Casarão. Depois tem Latin Over, do João Bosco, uma música lá, claro, né, da dupla, João Bosco e Aldir Blanc. Muito legal essa música. Entrou no álbum Galos de Briga, lá um álbum famoso lá do João Bosco, e entra essa música Latin Over. Vale a pena dar uma olhadinha aí. Depois tem uma aqui que tocou bastante, é uma música meio que rural, assim, música não chega a ser sertanejo, mas bem rural e tal, que é Menina do Mato, Márcio Lotti. Esse Márcio Lotti é o seguinte, ele não era um cantor assim tão famoso, embora ele tinha trabalhado lá com o pessoal do Clube da Esquina, o Tavito, o Toninho Horta, era arranjador, tocava e tal. Ele fez outros sucessos depois dentro das outras novelas, na novela no ano seguinte, na novela Locomotivas, ele emplacou outro sucesso e tal, e acabou sumindo um pouco aí do mapa. Mas essa música Menina do Mato, bem legal. Quem gravou foi o Rui Mauriti, que na época cantava também, fazia bastante sucesso. Enfim, foi um sucesso meio momentâneo, mas uma música bem legal, Menina do Mato, com o Márcio Lotti. Vale a pena dar uma olhadinha. Depois tem Carolina, com o grupo Aquários. Carolina é um clássico
do genial Chico Buarque, que ele fez na década de 60. E aí esse grupo vocal Aquários, maravilhoso grupo vocal, que também não ficou muito tempo aí atuando, fez alguns discos e nos discos eles traziam as clássicos. E aí esse Carolina do Chico foi um desses clássicos, vale a pena dar uma ouvida aí nesse clássico Carolina com o grupo aí Aquários, umas meninas com umas vozes incríveis, vale a pena dar uma olhada. Depois vem a maravilhosa Gal Costa com a música Só Louco. Na verdade, a Gal Costa gravou, a Nana Caymmi gravou, essa música era o pai da Nana Caymmi, o Dorival Caymmi. A Nana também fez um enorme sucesso, mas aqui a Gal gravou e também arrebentou. Na verdade, a Gal gravou em 76 num álbum. A Gal fazia sempre homenagem aos grandes compositores que ela gostava e tal. E aí ela fez um álbum chamado Gal Canta Caymmi. E aí só tem clássico do genial Dorival Caymmi, e essa é uma das músicas, Só Louco. Também outra música importantíssima na trilha, que tocava muito, eu lembro, tocava bastante, não lembro de quem era o tema lá, era sempre o tema de alguém, mas era muito legal essa música, vale a pena. E depois vem a música que talvez seja a música mais conhecida do álbum, uma música que não tinha tanto, o cantor não era tão famoso assim e tal, mas a música tocou demais. Eu lembro que ele ia muito na televisão cantar essa música, virou meio que um clássico aqui dos anos 70 aí. Nuvem Passageira, do Hermes Aquino. Hermes Aquino também era um produtor musical, um violonista, um cantor. Ele participava ele é gaúcho, participou dos festivais no final dos anos 60, começo dos anos 70, mas ele acabou aparecendo aí em 76 e trouxe essa música, uma bela canção. Ele fez, segundo ele fez para uma namorada chamada Maria da Graça. Mas poeticamente a música serve para qualquer um, uma música lindíssima. Que ele afirma, ele fala de uma forma metafórica, né? Do vento, da nuvem, que tudo passa, de repente é uma coisa, de repente não é mais, e que nada é eterno e que tudo passa, a nuvem passageira. Muito legal, acho que mesmo o pessoal mais novo deve ter ouvido já em algum playlist aí essa música de alguém. Vale a pena dar uma olhada. A música, juntamente com Fascinação, da Elis, talvez seja a música mais conhecida do álbum. E naquela época lá de 1976, acho que naquele ano foi uma das músicas mais executadas, vale a pena olhar. Depois tem a nossa rainha do rock, né, a Rita Lee, que fez Coisas da Vida. Uma música que não fez tanto sucesso assim, mas uma música belíssima, ela cantou. Eu vou deixar aqui uma apresentação dela aí, num acústico aí. Vale a pena dar uma olhada, muito legal essa música, Coisas da Vida, uma bela canção. É do álbum Entradas e Bandeiras. Essa música, o álbum Entradas e Bandeiras foi, acho que foi o penúltimo álbum que a Rita Lee cantou junto com o grupo Tutti Frutti. Só para lembrar, né? A Rita Lee era dos Mutantes, na década de 60, depois ela saiu, cantou algumas músicas sozinha, depois ela fez uma parceria com o Tutti Frutti, que era um conjunto de rock um rock um pouco mais pesado e tal. Ela ficou bastante rock and roll, assim. E ela fez esse disco. Depois ela fez um outro no ano seguinte, aqui em 1975. Aí ela fez esse disco, e depois no outro ano ela fez outro, e depois ela deixou o Tutti Frutti, acabou lá ficando com o Roberto de Carvalho, e acabou fazendo a parceria com o Roberto de Carvalho até o final da vida dela. E aí todo mundo já conhece mais aí a obra da Rita e do Roberto. Mas nessa época ela era bem roqueira aí, com o Tutti Frutti, um baita do conjunto também de rock, que ajudou muito a Rita. Então tá aí a música Coisas da Vida. Muito legal a letra, bem poética, coisas da Rita Lee mesmo, a cara dela. Depois tem A Dor a Mais, do Francis Haime, um cara que eu adoro, eu acho que é um dos grandes compositores de melodia do Brasil. Para mim, ele foi o maior parceiro que o Chico Buarque teve, o Chico fazendo aquelas letras incríveis e ele fazendo os arranjos. Então, Francis Haime, gosto muito dele. E aí tem A Dor a Mais, de 1973, é do álbum do Francis lá de 73. Uma belíssima música, vale a pena dar uma olhada nessa A Dor a Mais, do Francis. Depois tem Capricho. Capricho é uma música lá da musa da Bossa Nova, Nara Leão, que infelizmente nos deixou muito jovem ainda,
aos 47 anos, de câncer, em 89 ela faleceu. E a Nara era a cantora lá, a menina lá, que era musa da Bossa Nova, logo depois lá do João Gilberto, Menescal e tal. Depois ela acabou vindo as outras cantoras, acabou vindo a Elisa, a própria Maria Bethânia, que substituiu ela lá num show, lá no teatro lá e tal, e a Bethânia acabou surgindo, mas a Nara sempre foi a queridinha aí, uma cantora, uma vozinha bem doce, bem gostosa, cantou muito a Bossa Nova, infelizmente nos deixou cedo. Então aqui a Nara Leão, ela pega um poema lá do Castro Alves, musicado pelo Francis Raime, esse mesmo que eu acabei de falar para vocês, lá um pianista, um arranjador, e ele, Francis, fez uma belíssima melodia e aí pegou uma canção, uma letra, um poema do Castro Alves, que todo mundo já leu um pouco do Castro Alves, vale a pena dar uma olhada. E aí, para finalizar, nós temos aqui a Sueli Costa. Sueli Costa, a gente falou dela, ela faleceu, infelizmente, em 2023. A música Retrato, do seu álbum de 75. A Sueli Costa, ela tentou uma carreira de cantora, acabou não dando certo, ela acabou ficando mais como compositora, uma grande compositora. Né? Ela faleceu, como disse, recentemente, mas uma cantora muito amada aí pelos grandes intérpretes brasileiros. Então, é só procurar os discos de grandes intérpretes, aí, principalmente Simone, por exemplo, só para citar um exemplo, a Simone, na década de Simone Bittencourt, né? A Simone, lá nos anos 70, ela gravou algumas músicas dela, por exemplo, Alma, uma música dos anos 80, lindíssima música da Simone, Jura Secreta, por exemplo, que é um clássico lá, gravado pela Simone, gravado pelo Fagner, a música da Sueli Costa. Então, fica aqui essa postagem, mais uma vez aqui, dessa trilha do Casarão, desta vez o Casarão Nacional. Quem quiser saber do Casarão Internacional, é só puxar lá os vídeos antigos nossos, lá vai estar lá o Casarão Internacional, que também foi uma aberração, uma maravilha também. E aqui a gente trouxe um pouco da música brasileira que se cantava, se tocava nas rádios aí. Esse é o intuito também de trazer trilhas sonoras aqui das novelas, que tinha muito a ver com aquilo que tocava nas rádios. Então, essa trilha está fazendo 50 anos, então vale a pena trazer aqui, lembrar de alguns, e conhecer alguns cantores que apareceram, cantores, e depois sumiram, enfim, ou aqueles que acabaram ficando aí para sempre na nossa mente, aí, que a gente acabou de citar. Tem aí no maisinho aí na descrição esses vídeos, ou às vezes só tem o áudio, né? Mas tem lá para vocês conhecerem ou relembrar. Então, fica aqui essa postagem dessa trilha, mais uma trilha sonora aqui para vocês poderem curtir. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.